Imagine a seguinte situação. Há meses ou até anos você sonha com um show da sua banda preferida. As datas finalmente saem e chegou a hora de comprar. Você ficou horas olhando para aquela barra de progresso lá na fila online. O coração está até batendo mais forte, porque finalmente chegou a sua vez. Você escolhe o lugar, preenche os dados bem rápido, confere tudo e chega no momento decisivo. Você vai lá e aperta o botão comprar. E nada. Você aperta de novo e nada. Você começa a clicar rápido. Clica 1, 2, 10 vezes e o botão simplesmente não reage. O site trava, a página atualiza sozinha e quando você percebe, foi jogado de volta para o final da fila. É desesperador, não é? Isso é o que acontece quando um sistema falha. E a função de evitar que isso aconteça é de um profissional específico, o QA. E hoje eu vou te contar como essa pessoa salva a nossa vida e os nossos ingressos todos os dias. Oi gente, eu sou Lucas Chacon e hoje eu vou te mostrar que existe uma profissão onde o seu trabalho é justamente impedir que esse tipo de situação terrível aconteça. Você está no canal da Triple Ten, a melhor escola de tecnologia dos Estados Unidos que forma profissionais nas carreiras mais procuradas em dados, IA e desenvolvimento web. Hoje a gente fala sobre o que é e o que faz um analista de QA, mas tem muito mais conteúdo sobre tech aqui no canal, então já se inscreve para não perder nada e comenta suas dúvidas. A gente responde ou faz um vídeo só sobre isso. QA vem do inglês Quality Assurance, traduzindo direto, garantia de qualidade. Um profissional dessa área é responsável por testar tudo antes que um site, app ou sistema chegue até você. Antes de qualquer coisa ir para o ar, alguém precisa simular o que o usuário vai fazer e encontrar tudo que pode dar errado. Ou seja, antes de qualquer atualização chegar no seu celular, alguém já passou por tudo ali tentando encontrar um erro. Para deixar mais simples de você entender, pense em um app de corrida, tipo Uber. Antes de você pedir um carro, alguém já testou se a localização aparece corretamente, se o motorista é encontrado, se o valor da corrida é calculado do jeito certo, se o pagamento funciona, se o mapa atualiza em tempo real e se a corrida realmente começa e termina como deveria. Tudo isso antes de você usar. E mais importante, essa pessoa tentou fazer dar errado. Porque o trabalho do QA não é só testar o que está certo, mas tentar quebrar o sistema. É clicar onde ninguém clicaria, preencher campos de forma errada, apertar o botão várias vezes seguidas, simular situações inesperadas que um usuário real pode fazer sem perceber, porque no fim, as pessoas não usam os produtos de forma perfeita. E o QA existe justamente para garantir que, mesmo assim, tudo funcione. Dentro da área, esse trabalho se divide em dois tipos principais. O teste manual é exatamente o que você imagina, o que abre o produto e testa com as próprias mãos. Clica em tudo, preenche todos os campos, tenta fazer o sistema errar de propósito. Sabe quando você tenta colocar um emoji num campo de CPF, ou escreve o endereço inteiro em caixa alta, ou aperta o botão de finalizar compra 10 vezes seguidas? O QA faz isso, mas de forma sistemática, documentada e com o objetivo de encontrar cada falha antes que você encontre. Isso porque, por mais avançada que a tecnologia seja, ainda é muito difícil prever todos os comportamentos humanos. E é aí que o olhar do QA manual continua sendo essencial. O teste automatizado é diferente. O QA escreve pequenos programas chamados de scripts que executam esses testes automaticamente sem precisar fazer tudo na mão toda vez. Imagina que toda vez que o time de desenvolvimento muda alguma coisa num site, alguém precisa testar se o botão de comprar ainda funciona, se o pagamento ainda processa, se tudo continua no lugar, e fazer isso manualmente toda vez levariam horas. Com automação, um script faz tudo isso em minutos. Enquanto o QA já está testando outra coisa. É o robozinho trabalhando para você. E onde entra a inteligência artificial nisso tudo? Muita gente fala que a IA vai acabar com a profissão de QA, mas na prática o cenário é mais equilibrado. Por um lado, a IA está ajudando a automatizar testes e acelerar processos. E por outro, ela não substitui totalmente o olhar humano, principalmente quando a gente fala do comportamento real dos usuários. E além disso, está surgindo uma nova frente de trabalho. Testar a própria IA. Empresas precisam de pessoas para treinar modelos, validar respostas, identificar falhas e garantir que sistemas inteligentes tomem decisões corretas. Ou seja, o papel de QA não desaparece, ele evolui.
Hoje, existe demanda tanto para testes manuais quanto automatizados, e cresce também a necessidade de profissionais que saibam garantir a qualidade de sistemas baseados em IA. No fim, o QA continua sendo quem garante que tudo funcione como deveria, antes que o usuário descubra que não funciona. Mas sabe o que realmente diferencia um QA bom de um QA excelente? A forma de pensar. Quando um desenvolvedor termina uma funcionalidade, ele pensa, funcionou, tá pronto. O QA já pensa diferente, ele pensa, e se o usuário estiver com a internet ruim bem na hora de pagar? E se ele apertar o botão voltar no meio da compra? E se duas pessoas tentarem comprar os mesmos ingressos ao mesmo tempo? E se ele colocar uma letra onde deveria ir um número? Ele é o último filtro entre o produto e o usuário. Quando ele faz bem o trabalho, você nem percebe que ele existiu, justamente porque tudo simplesmente funcionou. Já entendeu a importância desse profissional, né? Agora eu tenho certeza que você está querendo saber de salários. Então vamos aos números. No Brasil, um QA Júnior começa ganhando em torno de R$ 4.580 por mês. O pleno pode passar de R$ 7.120. E o sênior ultrapassa R$ 11.420. Trabalhando para empresas dos Estados Unidos, sem sair do Brasil, esses valores podem chegar a $8.500 por mês. Outra boa notícia é que faltam profissionais e sobram vagas presenciais, híbridas e as queridinhas remotas. Isso porque toda empresa que tem um produto digital precisa de alguém garantindo que ele funciona. Banco, e-commerce, governo, streaming, app de corrida, site de ingresso, todo mundo. Uma dúvida bem comum é sobre saber programar para virar QA. E essa foi a primeira coisa que eu fui pesquisar quando comecei a entender essa profissão. E a resposta que eu encontrei foi: para começar, não precisa saber programar. O teste manual não exige código, exige atenção, raciocínio lógico e aquela curiosidade de querer entender o que pode dar errado. Com o tempo, aprender automação de testes que envolve programação, principalmente Python, faz muita diferença para o salário e para as oportunidades. Mas a porta de entrada ela é mais acessível do que parece. Então, se você se interessou pela profissão, existem basicamente 3 caminhos para entrar nessa área. E o primeiro deles é por conta própria. Você vai no YouTube, acha um tutorial, começa bem animado. Aí o tutorial acaba e você não sabe o que vem depois. Vai atrás de outro, depois mais um. 3 meses depois você assistiu muita coisa, mas ainda não sabe se está no caminho certo e a vaga continua distante. O segundo é fazer uma graduação. A faculdade te dá base, mas ela foi feita para um ritmo diferente. 4, 5 anos para entrar no mercado e muita teoria antes de colocar a mão em qualquer coisa prática. E o terceiro, uma formação intensiva e estruturada como a da Triple Ten. Em apenas 5 meses você aprende teste manual, teste de API, teste de apps mobile, SQL, automação com Python e sai com 8 projetos reais no portfólio. Com suporte de tutores, mentoria individual e um programa completo de preparação para o mercado, incluindo simulação de entrevistas e apoio para buscar vagas no Brasil e no exterior. Antes de ir, me conta nos comentários, você já perdeu um ingresso, uma compra ou ficou travado num sistema que simplesmente não funcionava? Agora você sabe quem teria evitado isso. E se você ainda tiver na dúvida sobre qual profissão de tech é a sua cara, tem um teste vocacional gratuito no site da Triple Ten. O link está na descrição. A gente também já falou sobre o que faz um cientista de dados e o que faz um desenvolvedor web. Os links estão aqui na tela. Até o próximo.